porque Juan Quadrado será a ponta do Leão. Tá, jogando mais de lateral, tá jogando mais de lateral. Miguel Borja será o atacante, ou Borja, como fala. Esse aí me dá até medo, porque... O Azulino, muito boa contratação do técnico do Remo. É um profissional muito sério, ele cobra bem. Ele já diz aqui, ó, Flamengo 1-3 pro Remo. Tá ali, ó, vamos fazer uma campanha, matar os pauxis no Maracanã. Bora, Paulo Balesteiros. Manda aí essa hashtag. O Rodrigo, os gringos do Remo podem melhorar mais seu futebol. O torcedor aqui do Remo manda vários leõezinhos. Azulino, Pavani Sávio, renovação tranquilo. Rodrigo acha que o Pavani pode surpreender. A Azulino fala que o zagueiro Klaus não está nos planos do Remo. Cabrano, aliás, Cabra, que é Cabra no Forró Oficial, acho que é o perfil do Lino Bentes esse aqui. Atacante de batalha vem pro Remo. Tava especulado, mas nada oficial até o momento. O José diz aqui, tá pensando no repá da 4ª rodada. O Rodrigo diz que o Pana tem um passe de boa qualidade. Tá aqui, eu concordo, Azulinos. Contratação do atacante Ronaldo Tavares do Atlético, acho que seria também um nome que é uma característica muito boa, inclusive, desse atacante, né, do Ronaldo Tavares do Atlético. O Ganso cairia perfeitamente nesse estilo de jogo do Osório, diz o Anderson Real. Bom dia, manda um abraço pra galera da West Boy, na Pedreira. Quando for jogar fora de casa é melhor jogar no contra-ataque. Mas não é muito estilo do Osório. Não é muito estilo do Osório, não. Qual a sua opinião da contratação do Ronaldo Tavares? Já falei. Ou seja, é emoção. O torcedor do Remo pode esperar muita emoção nessa Série A do Campeonato Brasileiro com o Juan Carlos Osório sendo o treinador do Leão. O João fala que a notícia do Paysandu é o Everson, excelente contratação do Juan Carlos Osório. O Valderrama fala já tem substituto pro Bad, jamais, Bad Boy insubstituível. Nosso Ted Toy. Já o Osório, ele é adepto, no Tijuana ele não fez mais tanto, mas ele é adepto, até viralizou na época das rotações, que são as rotações de elenco. Num jogo ele vai no ataque com Neto e Lino, no outro ele vai com o Neto e 2 pontas, no outro ele vai com o Lino e o Neto jogando uma outra função. Depois ele repete, aí ele coloca o Neto numa ponta, no outro jogo ele coloca o Neto na outra. Num jogo, do nada, ele troca o goleiro. Então, essa é a característica do Juan Carlos Osório e a expectativa do Remo anunciar novos jogadores até lá. Deixa eu trazer aqui mais uma informação do que a galera tá falando. Eu acho que já é tudo isso de Clube do Remo. A gente vai agora. Leão Azul Paraense. O mais noticiado na Colômbia, no México, na América Latina, porque agora o Leão Azul, o Clube do Remo, é comandado por Juan Carlos Osório. Vai, Lino Bentes, vai. Pega esse aí, Lino Bentes. 1995, aquela meia luz, Lino Bentes, aquela lâmpada que piscava ali, tu não sabia se ela ia ligar, se ela ia desligar. Tu já nem sabia o que estava no teu copo. Né, Lino Bentes? Só no caqueado, Lino Bentes, só no caqueado. Como diz Rodolfo Souza, tchá. Lino Bentes aí. Emocionado, assim como a Nação Azulina está emocionada com a contratação de Juan Carlos Osório, o novo treinador do Clube do Remo. Ainda não há expectativa de quando ele vai de fato chegar à capital. Para a expectativa de que chegue nos próximos dias. E aí a expectativa que a gente tem também é que o Clube do Remo comece a anunciar jogadores a partir da aprovação ou não anunciar jogadores a partir da desaprovação de Juan Carlos Osório, o novo treinador do Clube do Remo. Leão Azul Paraense, que está numa situação de preparação à Série A do Campeonato Brasileiro. Há a expectativa de que se apresente no dia 2. Então o Remo está a exatas 2 semanas da apresentação do seu elenco. O Clube do Remo que tem alguns jogadores engatilhados, tem alguns jogadores com contrato. O clube não oficializou ainda, por exemplo, algumas renovações, mas há a expectativa de que o Leão Azul ele comece a anunciar alguns nomes que a gente já sabe que vão ou que devem renovar, mas falta esse ok. Por exemplo, o Remo
A última renovação anunciada foi a do Marcelo Rangel. A gente fica na expectativa da renovação do Sávio e do Pavani. Eu tô conferindo aqui se não teve nada nesse momento lá no Clube do Remo, se não chega nenhuma informação nova. Então, esse é o panorama do Clube do Remo, que já tem Marcelo Rangel, Igor Vinhas, Marcelinho, há a expectativa de renovação com o zagueiro Klaus, mas também não foi confirmada se vai ou não, como é que está essa situação. Tudo vai depender agora da aprovação do Juan Carlos Osório. E aí, alguns pontos. A gente falou bastante dele ontem, então vou falar agora de que tipo de jogador o Osório gosta de ter no time. Um ponto que me chama a atenção, como é que o Remo vai tratar o goleiro. Os times do Juan Carlos Osório, por exemplo, o Tijuana, nessa última temporada, usavam muito o goleiro na construção. Não é que o Rangel seja terrível no jogo com os pés, tem goleiro muito pior que o Rangel no jogo com os pés, mas existem outros goleiros no mercado que são melhores no jogo com os pés. E aí talvez ele possa buscar alguém nessa característica, ou ele vai se adaptar a ter o Marcelo Rangel, que sabe que vai entregar aqui embaixo das traves, ele vai te entregar muita qualidade. Tipo de zagueiro, precisa ter zagueiro com capacidade de construção, zagueiro duro, pesado, rebatedor, aquele que só tem um quadrado no controle do videogame, que só faz da bicuda pra frente. Esse tipo de zagueiro não é muito o estilo do Osório, então é um tipo de zagueiro que precisa ter ali alguma questão de qualidade técnica. Gosta de laterais ofensivos, gosta de laterais que trabalhem também com o jogo por dentro. Então é um treinador que gosta bastante desse tipo de característica no meio de campo. Nos últimos trabalhos ele usou muito mais 2 volantes e um meia. E aí um primeiro volante de marcação, contenção e tudo mais. Um segundo volante que ajuda na construção e um meia, que eu até estava conversando com o companheiro Felipe Saraiva aqui da redação integrada de O Liberal. E esse meia, ele gosta de ter esse tipo de cara. Ele tinha lá no Tijuana, me fugiu o nome do jogador que ele usava lá no Tijuana, mas tinha esse cara que jogava e que era fundamental para o trabalho do Juan Carlos Osório. E o Remo já tem esse meia, o Remo ele tem ali o Panagiotti. É claro que vai precisar contratar. A gente até estava numa discussão porque o Pana não é rápido, mas o Pana ele não é rápido, só que ele não precisa ter a posse de bola. Mandar um abraço para o Ivanildo, que está no congestionamento, ele que é torcedor do Clube do Remo e também torcedor do Flamengo, está naquele congestionamento bacana na BR nesse momento pela manhã. Voltando a falar da característica ali do jogador do Remo, o Pana ele é lento para correr, mas a bola chega no Pana, ela não para. Ele já dá o passe rápido, então o jogo não para no Pana. O Pana ele faz o jogo fluir rapidamente, ele não precisa pensar quando a bola chega no pé dele. Ele já pensa antes, quando a bola chega ele já sabe mais ou menos o que ele vai fazer. O meia que jogava lá com o Osório era o Kevin Castaneda. Então esse cara que inclusive continua no Tijuana lá do México, foi um cara muito importante no time do Osório. Então ele gosta de ter esse camisa 10, ele gosta de ter esse tipo de característica. E os pontas, que tipo de pontas ele tem ali no time? Normalmente pontas invertidos, ou seja, o cara da direita é canhoto, então ele traz o jogo para dentro. O cara da esquerda é destro, então ele traz o jogo para dentro. Então, normalmente os pontas centralizam, os laterais atacam a profundidade. Ele gosta de ter ali aquele meia que se flutua e o volante para apoiar, para fazer as triangulações, trazendo aqui rapidamente. Na direita, a triangulação fica entre lateral, ponta e meia. Na esquerda, a triangulação fica entre volante, lateral e ponta. Então ele gosta de ter essas triangulações, gosta de ter pontas que pisam na área, gente que pisa na área. É um treinador com uma característica muito ofensiva e essa é a característica que ele gosta de ter nos seus jogadores. Quer ter um zagueiro canhoto, tem até um torcedor que pergunta aqui, o Breno, ele gosta de ter muitos canhotos. O zagueiro para ele tem que ter um zagueiro canhoto, tem que ter um ponta canhoto, e além do lateral esquerdo também, então ele gosta de ter esse tipo de jogador canhoto com essa perna para trazer uma dinâmica diferente dentro do time. Centroavante de mobilidade, é um centroavante que ele usa bastante, que ele gosta. Alexandre Pato arrebentou com o Osório na época. Ele tinha agora no Tijuana o Zúñiga que foi pro América do México, que é grandão, mas é um cara que se movimenta, que tem muita força física. Então é uma questão que ele, com bola, com a ideia dele, é essa. Quais os riscos do jogo do Osório que eu vejo? Ele é um cara que é time para pressionar alto,
Ele gosta de uma pressão alta, ele gosta da marcação alta. É um time para ter a posse de bola, média de 500 passes por jogo no Tijuana, média de 61% de posse de bola no Tijuana. E aí entra um ponto que inclusive é o Breno que comenta aqui. Tava dando uma olhada no livro dele, a gente precisa de zagueiros rápidos. Ele normalmente tem os seus times expostos. O estilo dele, Lino e Neto, o Anti-Show também que tá aqui acompanhando, e claro, a galera no chat, e em toda Liberal mais 98.9 FM. O estilo dele lembra estilo. Até porque talvez ele... Não, o Diniz talvez tenha passado. O estilo dele lembra o estilo do Fernando Diniz. Posse de bola, agressivo, com e sem bola, jogo pra ir pra cima, vai pra porrada mesmo, sendo dentro, sendo fora de casa. O que é que isso traz de bom? Remo deve fazer muitos gols, a média dele no Tijuana e nos outros times era de mais de um gol por jogo, tendo ali 1,5 gols em alguns momentos no Tijuana. Só que, riscos que isso traz, o time toma muitos gols. Ele é um treinador que é capaz de um jogo vencer por 3-0, do outro ele toma 4-0. Ele é um treinador que é capaz de um jogo estar ganhando por 3-0, toma 4-3. É o treinador que num jogo ele mete 6-1 no adversário, toma um gol, faz 3-4. Ou seja, é jogo jogado, é futebol apresentado. Então esse é o estilo do Osório. Eu duvido muito que com 64 anos ele venha e mude completamente esse estilo. Não faria sentido para mim ele mudar esse estilo dele. Mas, só pra gente ter uma noção mais ou menos de como é o estilo tático, as ideias e que tipo de jogador o Osório deve querer ter no Clube do Remo. O Clube do Remo que tem novo treinador e Juan Carlos Osório passou a quinta-feira toda no Twitter, inclusive curtindo tweets, né? Tweets de Matheus Pauxis e de Felipe Campos. Foi? Acompanhou e curtiu o trabalho da rapaziada no X, não é? Antigo Twitter. Juan Carlos Osório tá no Leão, Mica. Só sei que eu quero ser amigo dele. Ele é brabão, pai. Não, eu quero ser amigo dele. Amigo. É bacana, ser amigo do Osório é legal. Eu já soube aí. A gente é do mesmo time. É gente boa, time do gente boa. Gente boa. Então eu quero ser amigo dele. E aí, papai? O colombiano tá na área, meu amigo. Cara, pra mim é uma contratação. Eu sempre bati na tecla de que traz o Guto ou não traz o Guto. Você tem um treinador diferente que vai te entregar algo diferente que o Guto vai te entregar, de um patamar diferente que o Guto que o Guto tem? Não tenho. Traz o Guto. Não tenho. O Osório para mim é um desse. O Osório para mim é um treinador que, por mais que você não tenha os últimos trabalhos dele com excelência, né, resultados, conquistas, enfim, mas você não pode negar que o cara ele tem uma carreira, né, que tem que ser respeitada, né? Um cara que conseguiu alguma coisa na vida. Então, agora eu tenho uma certa dúvida, muito em virtude do que eu falei de querer ser amigo dele, de qual Osório está vindo para Belém. Eu espero que seja um Osório altamente comprometido, um Osório centrado nas ideias e que venha disposto, principalmente, a entender onde ele está pisando. Acho que esse é o ponto de partida do sucesso dele para ter uma vida longa aqui dentro do Remo. Lógico que ele tem a proteção do Brás, que foi o cara que está apostando nele, e a gente já viu que quando o Brás compra a ideia do treinador, ele vai até o fim com o cara, até o limite, né? Comprou tanto que o Remo perdeu Enfim, mas a gente já viu que funciona. O título da Série B desse ano e quase não consegue a gente já viu que funciona assim. O acesso. Então ele tem essa garantia de que, né, tem alguém que vai lutar por ele. Agora, muito do sucesso do Guto em Belém foi porque ele entendeu onde ele estava pisando e entendeu todo o contexto que foi o que o português não fez. Ele quer entender a realidade local, a cultura futebolística da cidade e o que é o clube. Ele até tentou, mas não conseguiu. Ele até tentou, ele se esforçou. Faltou tempo pro Antônio Oliveira? Não faltou tempo. Não faltou tempo. Ele até tentou. Eu tenho certeza que ele tentou.
Ele tentou ser mais sociável, ele tentou ser mais amigável, ele tentou fazer algumas coisas para ter mais empatia, mas não adiantou. Não é dele. Não funcionou. Pode ser até uma boa pessoa lá no dia a dia e tal, mas tem coisa que não adianta ficar tentando explicar, que vou ficar aqui e vou só me enrolar. Mas enfim, cara, e o Osório, para mim, parte desse princípio. Muito por conta dos alguns questionamentos que a gente tem sobre ele, sobre conduta, sobre tudo. E ele, para mim, eu acho que isso vai ser fundamental para ele ter sucesso ou não aqui, porque conhecimento tático a gente sabe que ele tem. E aí, Matheus? Cara, eu acredito que é uma contratação que faz sentido. Não é o topo que o Remo mirou em relação a treinadores num grande momento da carreira, mas também não é um treinador que está defasado, que muita gente já vai, pô, o cara tá quase 70 anos, já não presta. Não é esse treinador também. Então ele é um cara que está num momento da carreira, inclusive, de tentar se recolocar no mercado que ele já esteve antes, diria que é a primeira prateleira do futebol sul-americano. Ele esteve lá, nesses últimos anos ele acabou, até por passar um tempo fora da América do Sul, ele acabou saindo um pouquinho disso. Então ele volta para o mercado do futebol brasileiro, vai ser o terceiro time no mercado do futebol brasileiro em que ele vai trabalhar. E aí ele traz, sim, algumas questões. Em relação ao futebol praticado, o que o torcedor do Remo deve ter? Um coração que funcione muito bem, porque os jogos do time do Osório normalmente são jogos abertos. São jogos em que, por exemplo, no Tijuana, ele tinha a média de 1,5 gol marcado por jogo e 1,9 gols sofrido. E era jogo que, tipo, ele vencia um jogo de 3-0. É a maior posse de bola lá do futebol mexicano, média de 61% de posse de bola por jogo. Essa é característica, não significa que ter posse de bola o cara está funcionando bem. Não significa que está marcando alto, que a marcação alta está funcionando como deve ser. Então, é a ideia de jogo que o torcedor do Remo deve ter com ele. Mas tem um geral que cara, aquele jogador que é mais força do que habilidade, dificilmente joga com o Osório. Aquele jogador que tem mais capacidade física do que capacidade técnica, não é o jogador que ele busca. Ele gosta de jogadores técnicos, ele gosta que o zagueiro saiba sair, ele gosta que o volante saiba pisar na área e fazer gol, ele gosta que o centroavante ajude na construção. Então é uma questão de característica de jogador que o Remo possivelmente vai ter que buscar para se encaixar no contexto dele, né? Porque também não faria sentido contratar um treinador que tem, claro, um estilo de jogo, apesar de não ter uma formação única, apesar de não ter um time único, porque ele faz muita rotação de elenco, mas ele tem uma ideia de jogo geral, que aí isso que eu acho que é bom, pelo menos para esse momento. Porque o Osório, para esse momento de tu montar um elenco para essa ideia de jogo, acho que é o momento certo sim dele vir antes da temporada começar, porque ele vai ter uma responsabilidade na montagem do elenco inicial de Série A para o Clube do Remo. O Lucas Almeida falou assim, já estão julgando sem conhecer o cara. Não, a gente conhece o cara, esse que é o problema. Entendeu? A gente não tá julgando. A gente está dizendo o caminho que ele tem que tomar e se perguntando qual vai ser o profissional que vai desembarcar aqui em Belém. Essa é a dúvida. Né? Qual o tipo de profissional que vai desembarcar aqui? Aí a gente vai ter que aguardar realmente para saber que tipo de cara. Mas as informações, eu não preciso conhecer ele pessoalmente para saber como ele age. Tem um perfil forte, né? Mas a gente já tem as informações. E se qualquer torcedor for buscar informações sobre ele, vai entender muito bem do que a gente está falando. Eu só espero que não seja uma surpresa, por exemplo, para a diretoria. Vocês conhecem ele de atrás de São Paulo, entendeu? De 2015. Não, mas ele passou no Atlético também, não foi? Ano passado. Pois é. E aí é só... E passou no Zamalek. E passou na equipe do Tijuana, do México. O Tijuana foi? Foi Tijuana, não foi? Foi Tijuana. Aí até tem uma... Dá pra ver o estilo de jogo do time. É só cara, tu consegue entender. Tu chega comigo no ponto e fala: o presente do Natal do Remo foi o Viseu já querendo alfinetar, tumultuar o ambiente. Aí eu falei, mano, foi o Pedro Rocha. O Viseu foi o do Réveillon. Ou seja, você, mano, não tá legal a sua temporada, amigo. Entendeu, meu amigo? Mas eu penso que essa parada de jogador sul-americano, acho que o Remo vai atacar, viu?
Lembrando Porque, que tem olha só, limite, o né? Osório é um cara, ele é o que? Ele é Colombiano. colombiano, ou seja, um bom mercado. Jogadores de qualidade, inteligentes. Tava no México Jogadores de qualidade, Entendeu? inteligentes. Sim. e tá vindo pra uma Série A, cara. Sabe? Né? Já rodou por aí. Já rodou por aí. Então é um cara que ele conhece esse tipo de jogador. E aí você trazer esse tipo de jogador pro Brasil na Série A é muito mais viável, né? E com o poder financeiro que o Remo tem, então me mostra um tô cenário vendo, mano. favorável. Ei, moleque, eu já tô vendo tudo, mano. O Que- quê, que- mano? Descendo de helicóptero no Mangueirão, mano. Quem? Com o mesmo que tava na Curuzu. Porque o dono do helicóptero, Vai ele é emprestar. amigo de Ele vai emprestar. E, mano, James Rodrigues chegando pra ser o 34 do... Não, 33 é de Diego Hernandes. Time que tá ganhando não se mexe. A 34 está vaga, que foi de Caio Vini. É, mano, enquadrado. Vamos chegar no Torino, tá? Ó, Gazeta dello Sport, tá? Vocês vão ter que acompanhar as notícias daqui, de O Liberal, porque Juan Quadrado será a ponta do Leão, tá, Tá meu jogando mais de amigo? lateral, tá jogando mais de lateral. Miguel Borja será o atacante, ou Borja, como esse aí- fala. Esse aí me dá até medo, porque esse aí dá até... Traz o Viseu de volta. Mano, Esse aí até dá Mano. pra trazer, viu? Mano, eu Traz o Viseu, eu já mano. tô Bora de vendo. Viseu, bora de Eu já Viseu, tô vendo. é melhor. Vocês viram a cor da estrela do Paris Saint-Germain? Como é um time de classe, ele não põe dourada, né? Ele põe da Champions League uma prateada com o formato da Torre Eiffel. Mano, eu já tô vendo em 2027. Estrela prateada da Sul-Americana, mano. Tudo tava, parece Não, tem o que episódio do Coragem, lá do Cão 28, Perdido, que eu 28. gosto pra caramba, o episódio do Sim. Coragem. Não, é 27. Não, porque vai jogar 27, aí ganha... Mano, vai ganhar 27, já vai colocar a estrela lá no estádio. Eu Lá vou no estar lá pra estádio. bordar as Ah, camisas, tá. pô. Te Tá bom, acalma. obrigado. De quem Você vai já, fazer mano? assim. Do Leão. Aí, tem um episódio do Coragem, o Cão Perdido. Lá, Cão que é Covarde. Cão Covarde, um dos melhores desenhos. Eu Verdade. adoro Coragem. Eu assisto até hoje, eu acho muito bacana. Amigo